Posso clamar pela fé, posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas está começando agora. O objetivo desse programa é levar até você uma palavra de fé, esperança e amor. Que Deus te abençoe hoje na sua jornada, que Deus te abençoe hoje no trabalho, onde quer que você vá hoje. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Você pode hoje estar buscando um amor para a sua vida. E eu quero falar para você de um amor que realmente é incondicional. É o amor de Deus. É o amor de Cristo Jesus, pelas vidas, pelas almas. Jesus te ama tanto que deu a sua vida para que você não morresse eternamente. Mas isso não é para todas as pessoas, mas somente para aqueles que creem. Creem que Ele morreu, que através da sua morte nós podemos também ali entregar todos os nossos pecados e Ele ressurgiu. E através dessa ressurreição, nós temos a convicção de que o nosso Redentor está vivo e um dia nos levará para a sua glória. A palavra de Deus, em João 10,14, diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O Senhor Jesus diz que Ele é o bom pastor. Ele diz que o mercenário, ele só ama pelo dinheiro, e quando as pessoas não pagam, quando as pessoas não fazem aquilo que elas esperam, eles deixam as ovelhas ali na mão, eles deixam as pessoas ali na mão, mas o bom pastor não, ele ama as suas ovelhas, ele dá a vida pelas suas ovelhas, e tem algo que ele fala aqui no final desse verso: as minhas ovelhas me conhecem. Você já conhece o Senhor Jesus? Já entregou sua vida a Ele? Você já se declarou culpado diante da cruz de Cristo e falou: eu preciso de perdão, porque Ele é o bom pastor? Talvez você está procurando um casamento legal, talvez você está procurando o seu pai que não te reconheceu, um amor de pai. Isso tudo é lindo, isso tudo é maravilhoso, mas você deve procurar em primeiro lugar conhecer a Deus, o amor que Cristo tem pela sua vida, porque esse amor nunca se acaba. Esse amor, Ele é fiel. Aqueles que se entregam a Ele, Ele é cuidadoso e Ele leva em segurança até a vitória final. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja um dia abençoado e abençoador. Quero conversar hoje mais uma vez com a irmã Leone. Irmã Leone tem uma experiência de vida, uma experiência no campo, na obra do Senhor, e ela vai passar isso para você agora. Vamos então a essa entrevista. Posso clamar pela fé, posso enxergar. É um privilégio receber novamente no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Leone Leonela Nogueira. Muito obrigado da senhora ter voltado aqui. Deus abençoe. As ordens. Irmã Leone, a senhora contou que a senhora nasceu à frente de Belo Horizonte, bem acima, que a senhora viveu ali mudando porque seu pai construía rodovias, e depois a senhora conheceu o irmão Manuel, se casaram em Belo Horizonte, vieram para a roça ali perto de Machado, um tempo difícil, um tempo duro, depois se mudaram para Campestre, ainda sem qualquer dinheiro, qualquer provisão, ali conseguiram conquistar, mudaram para Poços de Caldas, e a senhora desenvolveu um grande dom ali que Deus lhe deu, que foi de ajudar as pessoas, e nisso a senhora veio ajudando pessoas. E mais adiante o seu marido, né, o irmão Manuel, passou por uma enfermidade fatal, né? Ela só não foi fatal porque o Senhor ali amparou, o resgatou, né? Mas segundo a medicina era para a morte, né? E ele foi desenganado por várias vezes. O Senhor Deus atuou e trouxe a vida. Mas a senhora também, depois de um tempo, logo ali, bem breve, a senhora também foi detectado alguns nódulos no seu pulmão. Foi. E foi um tempo de tensão, era fim de semana, não conseguia o resultado ali, foi um tempo de tensão. Mas me lembro que a gente conversava e a senhora falava: eu estou tranquilo, eu estou tranquilo. E quando nós fizemos ali, então, a checagem dessa tomografia, não deu nada, foi calcificado, não é? Graças a Deus. Como é que a senhora enfrentou essa barra? Com o Salmo 91, elevo meus olhos para os montes, de onde me virão socorro. 121. 121. 121. E aí a senhora, mais adiante, foi acometida de um câncer na tireoide. Foi. E a senhora teve que ir para Belo Horizonte fazer um tratamento. E como é que a senhora passou por esse período?
Tranquila, graças a Deus também. Com muita força, muita coragem, muita fé, que Deus sempre me amparou. Glória a Deus. Sempre me amparou. Nunca deixou. Já nunca veio ao desespero pela enfermidade? Nunca. Sempre tratou de uma maneira tranquila? Tranquila. Mas depois disso, despertou na senhora um sonho de visitar um bairro que estava começando ali uma construção de casa popular. Foi. Aonde que foi e por que a senhora foi lá? Porque o meu esposo estava em convalescência, fraquinho, ainda magro, quando nós viemos de Belo Horizonte, né? Então eu saía com ele passeando e uma coisa me guiou, um anjo me guiou para aquele bairro. E eu fui passeando nas casinhas, falei para ele assim, olha que beleza para nós começarmos um trabalho aqui. E ele, pois é. Aí eu vi um senhor na porta de uma casinha, falei, boa tarde, pensando, quem sabe daí surge uma conversa, né? E uma chance. Mas o senhor muito secamente falou, boa tarde. O senhor está bom? Ele secamente. Eu vi que ele não queria conversa. Aí eu fui mais para frente. Quando eu chego numa casa, que eu vejo baguncinha de criança, risos. Aí eu falei, boa tarde. Surge uma mulher, que é a Esther. E ela fala para mim, boa tarde, como vai a senhora? Vamos chegar. Aí o senhor falou, vai ser aqui. Ela morava numa esquina, né? O bairro a senhora não falou o nome. O bairro é... Jardim? Jardim Kennedy 2. Ah, benção. Jardim Kennedy 2. Então ali nós começamos o nosso trabalho debaixo de umas árvores. Eucaliptos? Eucaliptos. E foi muito gostoso, as meninas me ajudavam, chamavam as crianças, nós levávamos o lanche no porta-mala do carro. E depois que eu contava uma historinha para eles, para as crianças, adultos, velhos, quem passasse por lá parava para escutar. Então a gente servia, fazia oração e servia o lanche. E assim foi começado. Mas que tipo de historinha a senhora contava lá? Contava bíblica, historinha bíblica da Bíblia. Eu me lembro que eu ficava no apoio, né? É. E a senhora contava as histórias e reuniam ali 70, 60, foi. Contando os adultos e as crianças. E quando chovia, era um desconforto total. Total. Porque a gente entrava dentro do carro e todo mundo ia para casa. É. Mas quando passava a chuva, vinha todo mundo. Todo mundo vinha ali no gol para escutar, né? Para escutar. E no carrinho ali, a gente abria o porta-mala, fazia uma fila e levava o Guaraná, o sanduíche, o pirulito. Um pirulito, né? Ali para as crianças também. E era um momento muito gostoso, muito né? Muito gostoso. Todo sábado. Não faltávamos um sábado, podia estar armando a maior chuva, que nós de manhã estava lá trabalhando no sanduíche, porque tudo feito por nós em casa, né? Menos o pirulito. E o Guaraná, né? Então a gente estava lá fazendo um sanduíche pensando, se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser vai dar certo. E graças a Deus sempre deu certo. E sempre as crianças compareceram. Sempre compareceram. E interessante que quando o anjo levou a senhora lá, que ele impeliu a senhora para lá, o Espírito Santo de Deus, a senhora não sabia que esse trabalho iria completar esse ano 6 anos, né? Não sabia. A senhora nem pensava nisso. Não, né? Nunca. 6 anos sem uma interrupção. E esse trabalho hoje ele está dentro da Igreja Batista do Kennedy, né? Batista. Ali na Rua Biotita 640. E ele tem trazido as mesmas crianças. Alguns não quiseram a palavra, já saíram, mas outras estão ali, estão né? Ali. E tem alguns que permaneceram, né? Tem que hoje muitos que permaneceram. Já são jovens. Mocinhas, E aquela senhora ainda vai hoje, a dona Esther, né? Vai. E muitas outras. Muitas para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus. Agora, interessante é que há mais ou menos 6 meses a senhora começou a ficar cansada. Comecei. E não queria procurar o tratamento, achava que era alguma coisa, mas a senhora foi acometida de uma embolia pulmonar. Foi. Que, se não fosse a misericórdia do Senhor, a senhora tinha vindo a óbito, não foi? Também tinha, né? Ficou ali 5 dias na UTI. Tive que ir para Ribeirão Preto, me mandaram para lá. Mas antes a senhora foi para a UTI aqui em Poços, né? Aqui. E depois a senhora teve uma hemorragia. Foi. E nessa hemorragia o médico falou assim, se eu operar, ela morre. E se eu não operar, ela morre. Então nós estávamos mais uma vez na total dependência de quem? Do Senhor. E a senhora foi uma viagem dura ali, balançando, com muita dor. Né? Mas a senhora chegou em Ribeirão Preto, foi tratada, conseguiu operar e foi o quê? Restaurada, com a graça do Senhor Jesus. Hoje Como é que foi esse tempo? Foi muito difícil também, né? Hospital, eu muito desanimada, assim, cansada, né?
Mas, graças a Deus, Deus superou tudo, né? Deu força e nós passamos pela luta, mas estamos aí hoje sadios. Agora, interessante que a gente sempre aproveita esses tempos de internação para levar uma Bíblia de presente para os enfermeiros, para os visitas. Isso também é algo de Deus para a nossa vida, né? Lá em Belo Horizonte você fez esse trabalho, né? O pastor trabalhou muito dentro do Hospital Biocor em Belo Horizonte, você lembra? Levando Bíblias, a palavra do Senhor, e aqui também em Ribeirão Preto. E nós devemos anunciar o Senhor Jesus, mesmo que estivermos por uma situação difícil, não é verdade? É verdade. Porque a bondade dele não se iguala, não, a nada. É sempre superior. Ele é maravilhoso, né? Agora, a senhora veio, passou um tempo legal e, mais uma vez, voltou internada. Dessa vez em Poços de Caldas. Foi. A senhora pegou uma infecção reumática. Né? Reumática. É. E eu me lembro que a senhora foi internada e foi piorando. Depois a senhora sentia dores, não conseguia mais levantar da cama. É. E um dia os médicos chegaram, nos chamaram ali fora e eles falaram mais uma vez: olha, nós não temos o que fazer, nós não sabemos mais o que fazer, pode levar para onde quiser. E nós tentamos ali São Paulo, tentamos Ribeirão Preto, nada. Mas o Senhor Deus não cochilou e nem dormitou na causa. Ele não desampara de jeito nenhum. E a senhora foi tratada por um doutor que nós não conhecíamos, que o Senhor operou através dele, e a senhora começou o quê? Uma restauração. Totalmente. Esse tempo foi de muita dor, de muita dificuldade para a senhora. Como é que foi esse tempo? Muito difícil também. Já foi outra montanha a ser transponível, né? Eu tinha que atravessar aquilo tudo de novo, né? Estava combalida, né? Mas Deus, mais uma vez, me deu um empurrão. Os médicos desacreditaram mais uma vez. Mais uma vez. Segunda sentença de morte para a senhora. Mas o Senhor ainda tinha uma sentença de vida, né? Tinha uma sentença de vida, como eu estou aí até hoje, graças a Deus, para a glória do Senhor. Eu quero falar com você que está passando por uma sentença de morte, que está passando por um leito de enfermidade, que está com um filho talvez entregue às drogas e você pode falar no seu coração: não há mais solução. Eu quero afirmar na autoridade da palavra do Senhor: há uma solução em Cristo Jesus. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor e Ele te sustentará. É promessa de Deus para a vida daqueles que creem. Não desanime, continue orando, buscando a Deus, porque Ele é suficiente para derramar um milagre sobre a sua vida, amém, sobre a sua casa. Amém. Irmã Leone, agora a senhora tem a oportunidade de servir a Deus de novo, lá no Jardim Kennedy 2, que a senhora ama, que nós amamos. E a sua volta lá, ela causou uma euforia na igreja, porque a senhora chegou de muleta ali, bengala. Bengala, difícil de locomoção, e hoje a senhora já anda livre da bengala. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Maravilhosíssimo. Ele é encantador. Eu amo esse Deus nosso. E vale a pena pensar mais nos outros do que na gente. Vale a pena pensar nos outros, vale a pena. Hoje o povo está tão cheio de si mesmo, tentando arrumar sempre só os seus filhos, a sua casa. Mesmo assim, nós temos que amar o nosso próximo, para nós recebermos alguma coisa. Nós temos que ser firmes na nossa fé, amarmos o nosso Deus em primeiro lugar e depois dedicarmos a nossa família, ao nosso próximo, a quem nos procurar recorrer. Quer dizer que Deus arruma situações. Arruma. Nós temos que entregar os nossos cuidados a Ele. Arruma sim. Vale a pena servi-lo? Vale a pena servir. Ou se ela quer desanimar? Nunca, jamais, em tempo algum. Esse Deus maravilhoso só nos dá alegria e vida. Amém. Ele nos dá vida. Amém. Eu queria que a senhora deixasse um conselho para as pessoas que estão passando um período, talvez, de uma luta muito dura, de um desengano da medicina. O que a senhora deixaria de palavra para essa pessoa? O que eu deixaria para que não desanimasse, em tempo algum. Eu sei que é difícil, porque eu passei por isso tudo, mas não desanima não. Tenha coragem, tenha fé, fé em Jesus, fé no seu Pai amantíssimo, Deus. Coragem e fé é o que eu peço para todas as pessoas. Muita coragem e muita fé, porque Deus não desampara o filho dele, em tempo algum. E nós podemos aproveitar esse tempo de luta e tirar proveito dele. Só tirar proveito. E crescimento. E você fala: eu já passei por aquilo, eu já passei por...
Então, quando uma pessoa estiver chorando, é porque a vida está difícil, você pode falar, como eu posso falar, eu já passei por isso. Agora, talvez as pessoas não saibam, mas a irmã Leone é minha mãe, e eu tenho muito carinho e agradeço muito a Deus pela vida dela, e talvez você não saiba também, mas esse programa ele só existe porque Deus colocou na vida dela, do seu esposo, meu pai, irmão Manuel, um sonho de que a palavra do Senhor fosse anunciada através desse instrumento, né, desse vaso de barro aqui na TV. Então eu quero glorificar a Deus, né, pela sua vida, pela vida do seu esposo, meu pai, irmão Manuel Nogueira, porque esse programa existe, primeiro porque é um plano de Deus. Amém. E segundo, Glória porque a Deus. Deus quis usar vocês. E eu quero comunicar a todos que o meu filho que está aqui, o pastor Pedro Luiz Utz Leonel Nogueira, é um ótimo filho. Amém. Maravilhoso, abençoadíssimo. Ele, sua família, sua esposa, seus filhos, minhas filhas, são todos maravilhosos. Amém. Deus te abençoe sempre. Deus te abençoe e vamos aguardar com mais novidades, tá Amém. bom? Amém. Conversei com a irmã Leone Leonelo Nogueira, mas o programa Restaurando Vidas não terminou. Ele volta já já, não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero hoje ler para você e meditar em um texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso de número 36. Diz a palavra do Senhor: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-se túnicas e vestido que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és o Deus tremendo, o Deus de paz, o Deus de amor e de misericórdia. A Tua palavra, Senhor, ela vem trazer motivação à nossa vida, para aqueles que já estão no Senhor, vem nos trazer direção, rumo certo, e ela vem trazer também transformação nos corações daqueles que ainda não Te conhecem. Faz hoje um milagre através da Tua palavra. Fala e ministra segundo o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos, ele narra aqui uma situação diferente. Diz que havia uma mulher chamada Dorcas, uma mulher que era muito conhecida, uma mulher que ela tinha uma fama ali na região, e a fama dela era essa: era ela notável pelas obras e pelas esmolas que fazia. Essa mulher veio adoecer e ela foi a óbito. Aqueles discípulos que ali estavam, então, ouviram falar de Pedro, que estava numa cidade pouquinho adiante, 15 quilômetros aproximadamente, chamado Lida.
e mandaram ir buscar a Pedro. Pedro, então, ele vem. Pedro vê aquelas pessoas que estavam ali chorando, e algumas mulheres chegavam e mostravam ali aquelas túnicas, aqueles vestidos que Dorcas havia confeccionado. E Pedro, então, ele tem uma atitude diferenciada. Ele manda todo mundo sair. E diz a palavra que ele se ajoelha. Ele se ajoelha e clama por aquela vida. E ele então diz para Dorcas se levantar. Dorcas então se levanta, ele dá uma ajuda a ela, põe ela de pé, e ele chama as pessoas para que vejam que essa mulher agora vencera a morte. Eu quero falar com você. Você sabe de alguma situação dessas? Nós temos aqui na Bíblia várias narrativas de que o Senhor Jesus opera milagres. Paulo ali operou um milagre, providência de Deus na vida dele. O jovem que cai da janela, o jovem Eutico, ele cai e vai a óbito. Paulo ora ali e o Senhor atende essa oração. E nós podemos tirar algumas coisas aqui para a nossa vida. Primeira coisa que eu tiro aqui: muitas pessoas têm cobrado o favor de Deus. Olha, eu mando, eu determino, eu ordeno, eu passo óleo na minha casa, eu passo óleo na minha coisa, eu levo fotografia, eu faço um tanto de coisa, mas não tem vida com Deus. Não tem intimidade com Deus, não tem obediência e nem temor a Deus. Diz a palavra aqui no verso 36, que em Jope havia uma discípula. Discípula é aquela aprendiz, é aquela seguidora. Essa mulher então era uma mulher que temia o nome do Senhor. Essa mulher, ela tinha não só as boas obras, mas ela tinha um comprometimento com o Pai. Nós queremos muitas vezes cobrar aquilo que nós não temos, que direito e nem autoridade para falar no assunto. Porque se nós não temos uma vida aos pés do Senhor, se nós não amamos estar obedientes ao Senhor, como é que nós podemos considerar que nós somos discípulos do Senhor? Como é que nós podemos considerar que nós somos filhos? A palavra diz que somente são filhos aqueles que o recebem como Pai. Você precisa entregar a sua vida a Deus, para depois você poder falar: eu agora quero gozar do cuidado do meu Deus. E a palavra do Senhor diz que essa mulher, ela estava ali e ela fazia uma diferença na região. Ela era uma mulher que ela confeccionava ali roupas e ela fazia boas obras. É interessante isso também. Você pode se considerar um discípulo do Senhor, mas você tem praticado as boas obras que o Senhor requer? Você tem realmente mostrado que a sua fé é tão genuína que você agora se dá, em vez de você querer só receber? Esta mulher era diferente, ela praticava boas obras. E essa mulher tinha mais uma diferença: ela fazia esmolas, ela gostava de dar esmolas, ela gostava de abençoar as pessoas. Se nós andarmos aqui no centro de Poços de Caldas, nós vamos ver pessoas de todos os tipos pedindo esmolas. Nós vamos ver pessoas enfermas, nós vamos ver ciganos, nós vamos ver pessoas que tiveram insucesso na vida, nós vamos ver pessoas que são viciadas e querem uma esmola para consumir mais droga, nós vamos ver pessoas que são dependentes de álcool, nós vamos ver pessoas que realmente estão em desespero. Você já fez uma esmola ali? Você já abençoou também uma vida quando você sabe, igual teve uma enchente há pouco tempo no Jardim Kennedy 2, você levou algum agasalho lá, você faz algum tipo de esmolas? Você abençoa vidas? Porque hoje nós vemos um excesso de preocupação com o nosso eu e com a nossa família de carne. E nós não queremos abençoar. Mas essa mulher, ela era uma discípula, uma seguidora do Senhor Jesus, e ela tinha mais alguma coisa que mostrava isso. Gostava de fazer boas obras e de esmolar. Essa mulher era realmente uma mulher diferenciada. Mas aconteceu que na vida de uma pessoa que ama o Senhor Jesus, que teme ao Senhor Jesus, também pode vir uma enfermidade. E essa mulher então, ela adoeceu e entrou em óbito. Muitas pessoas dizem: olha, se você está doente é porque você está em pecado. Nada disso.
Nada disso. Jó adoeceu e não estava em pecado. É que Deus permite essa situação para que o nome dele seja glorificado. E essa mulher, então, ela entra numa enfermidade, e essa enfermidade a leva a óbito. E agora, o que fazer? Chorar somente? Esses homens aqui, essas pessoas aqui que estavam ali, eles ouviram falar que havia um servo autêntico do Senhor ali próximo, Pedrão, e eles mandam então chamar Pedro. Pedro chega no lugar, e Pedro vê aquele choro, Pedro fica com compaixão daquele povo, Pedro, ele entra ali também naquela dor, e Pedro então tem algo a fazer. Ele ora ao Senhor. Diz a palavra que ele se coloca de joelhos. As pessoas hoje dizem que não pode orar de joelho. Eu não entendo isso até hoje. Não tem coisa melhor de que você se prostrar de joelho, pôr a cabeça no chão e falar: Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, eu não sou nada, Tu és abençoador, Tu és o Deus transformador, muito obrigado, porque o Senhor permite eu estar prostrado nos Teus pés hoje. Pedro, ele chega ali e ele se coloca em reverência a esse Deus, ele se coloca numa posição de submissão a esse Deus, e diz a palavra que ele ora, e quando ele ora, certamente o Pai confirma ali uma situação de milagre, e Pedro então, na autoridade da palavra do Senhor, ele manda ali e ordena que aquela mulher se levante. É interessante que as pessoas hoje, elas veem falar que a oração de um fulano fez com que a pessoa realmente ela ficasse curada, e elas começam a atribuir àquela pessoa. Alguns dizem que essas pessoas são até especiais e fazem ali toda uma burocracia e elevam essa pessoa à qualidade de um santo. Isso é idolatria. É idolatria. Qualquer pessoa que você coloca ali e se ajoelha diante dela, você está idolatrando. Os próprios discípulos, os próprios apóstolos, numa situação dessa, eles falaram: olha, nós não somos nada, não adianta ajoelhar no nosso pé, quem fez toda a obra é o Senhor. E Pedro, ele deixa isso muito claro. Primeiro ele se ajoelha e se prostra e ora, e depois ele então, recebendo a confirmação do Pai, ele dá essa ordem: levanta-te. E ela então abre os olhos, e ela então, ela senta na cama. Que maravilhoso o poder de Deus. Muitas vezes a gente chega num leito de enfermidade e fala: olha, Senhor, não vou nem orar porque aqui já está acabado. Eu quero afirmar para você que vale a pena você clamar por um milagre na vida dessa pessoa. Nós tivemos vários testemunhos aqui no programa Restaurando Vidas de pessoas que estavam desenganadas pela medicina. Nós tivemos vários testemunhos de pessoas que, olha, já eram para ter largado toda a situação, mas continuaram o quê? Orando. E o Senhor Deus se compadeceu e mandou o quê? Uma restauração de vida para essa pessoa. Você tem que acreditar que Deus pode operar um milagre. Olha, não é um pastor, não é um padre, não é um ancião, mas é Deus quem opera o milagre. Nós somos apenas o intercessor, aquele que se coloca na brecha e vai na intercessão. Muitas vezes a família está tão triste com a situação que não consegue nem orar. Nós estamos aí para abençoar essa família e interceder por ela. Mas quem faz o milagre e quem tem poder para dar uma palavra de cura? Somente o nosso Deus, o nosso maravilhoso Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher, ou que viveu ou que ainda vive, tem poder para curar em si mesmo. Nada. Nada. Só Deus pode curar e restaurar uma vida. Diz a palavra então que essas pessoas então foram convidadas a ver o milagre que Deus operara. Imagine a cena: você vê uma pessoa em óbito, daqui a pouco você vê essa pessoa restaurada. Como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso. Eu trouxe essa palavra para animar você que está lutando contra uma enfermidade, contra uma situação, qualquer situação na sua vida que você fala: não tem jeito para mim e para você, mas para o Deus poderoso tem. Clame e se submeta a Ele. Eu quero orar por você. Senhor Deus, Tu és o Deus que ressuscitou Dorcas, Tu és o Deus que tirou Lázaro, Senhor Deus, já em estado de putrefação, e ordenou que ele revivesse.
O Senhor ainda é vivo, Senhor. Opera um milagre hoje sobre a vida dessa pessoa que está chorando e clamando pelo teu poder. Esse é o meu pedido, não no meu nome, não no nome de uma igreja, mas no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Que você clame ao Senhor pela vitória, porque Ele certamente pode te dar essa vitória. Busque na palavra do Senhor entendimento, unção do Santo Espírito sobre a sua vida. Procure uma igreja onde a palavra é expressada dentro da verdade. E busque a Deus. Que Deus te abençoe. Posso clamar pela fé, posso encher.